Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Vamos passar por todo o livro de regras de sussurros nas florestas. Sussurros é um RPG minimalista na qual você não é um herói lendário, com uma espada épica. Você é um aldeão, sim, um simples aldeão do século XVIII, que embarca em uma jornada em uma floresta misteriosa e sombria. O foco desse RPG são as histórias e tomadas de decisões difíceis, assim como o desenvolvimento de uma narrativa em grupo. Não há certo ou errado quando o fato é jogar sussurros. Apenas deixe o seu personagem refletir o seu estado de jogo. Por mais que o jogo seja ambientado na Europa Central durante o século XVIII, ele permite que você o coloque em qualquer época ou em qualquer continente. A floresta é um local anacrônico, onde o próprio tempo se torna confuso. O livro também avisa sobre conteúdos delicados e a importância da Seção Zero e seus contratos sociais sobre gatilhos e desconfortos. Já para um aldeão, o objetivo central do jogo é chegar em um determinado lugar na floresta e confrontar aquilo que o levou até lá. Quando você assume o papel de um aldeão, deve se lembrar que você é uma pessoa comum, não um mago, muito menos um herói de lendas distantes. A maioria das coisas dentro da floresta serão incompreensíveis para um aldeão comum. Não subestime nada dentro da floresta, pois até mesmo o menor dos perigos pode ter consequências severas. Lembre-se sempre do que o levou até lá e use isso para motivar o seu personagem a adentrar cada vez mais no cerne da floresta, superando assim obstáculos e frustrações. Para o início do jogo, você pode começar tanto dentro da floresta quanto na vila, que será o seu lugar seguro, com muitas aspas. No final de cada sessão, o aldeão volta para casa, pelo menos aqueles que sobreviveram ou quiseram voltar para a vila. Os jogadores sempre poderão conversar e decidir como concluir o epílogo. Para sessões longas, o ideal é que o jogador sempre volte para a vila para se reabastecer, curar e se planejar para os próximos passos. A natureza da floresta é imprescindível e sinistra, beirando o incompreensível. Ali, o tempo e a realidade sofrem severas distorções. Quanto mais você adentra a floresta, mais essas anomalias se intensificam. Nunca se esqueça, na floresta você é apenas um convidado. Os aldeões entram na floresta enquanto a luz do sol ilumina a copa das árvores. Ali dentro, escurece rapidamente, avançando poucos hexágonos. A chegada do entardecer logo vem. E se insistir, adentrar cada vez mais fundo na floresta, o cair da noite será o seu anfitrião. A noite durará toda a aventura, independente de quantas horas os aldeões passem dentro da floresta. O alvorecer só chegará com o término da aventura ou com a chegada na vila. A fé do desconhecido são fenômenos místicos que normalmente são bastante raros, pelo menos além dessas florestas. A maioria dos aldeões não tem experiência com o sobrenatural, e mesmo se tivessem, a sua compreensão quase sempre está distorcida. Os aldeões têm como doutrina a crença em um único Deus, algo similar com o cristianismo, embora o jogo permita adaptar essas características para locais, períodos históricos ou até religiões diferentes. A fé nessa região é fortemente influenciada por tradições e superstições. A magia ou a prática espiritual são vistas com maus olhos, ou até denominadas como coisas do demônio. Ainda assim, ainda que os aldeões possuam ter familiaridade com essas lendas ou ritos antigos, a sua compreensão quase sempre é distorcida por esses ensinamentos religiosos. É por causa dessas distorções, as práticas se tornaram ineficazes
Por exemplo, círculos de proteção feitos de sal não funcionam, obrigando então os aldeões a desvendar o mistério que permeia as florestas. Os aldeões devem se esforçar para buscar conhecimento, a aprendizagem e a verdade por si próprio. Lá você viverá, comerá, dormirá e, se tiver sorte, morrerá. A vila é localizada próximo à floresta, em um local afastado de outros povoados. A vila em si é seu porto seguro, mas também pode se tornar o seu inferno particular. Todos os que um dia partiram de lá desejam retornar, mas nem todos conseguirão esse feito. A vila será o start inicial, se for a sua escolha de início de aventura. E se sobreviver ou decidir retornar, será lá onde ela terminará. O livro aconselha fazer uma curta sessão de roleplay, e lá criará o seu personagem, enquanto o mestre explica as regras do jogo, assim como os avisos sobre tópicos sensíveis e desconfortáveis. Lá também será apresentado os pontos chaves da trama. Enquanto isso, terminar de se preparar, pois a jornada em meio às árvores sussurrantes e os inimigos sorrateiros está prestes a começar. Lembre-se sempre que os seus itens e suas interpretações considerarão vantagens e adicionais de modificadores e seus testes de dados ao fazer uma pergunta. Leve em consideração os itens úteis do seu inventário. A vila é um ambiente humilde, com seus telhados de palha já desgastados após anos de chuvas fortes. As marcas mostram o tempo e o avanço dele. As vielas de terra serpenteiam de forma irregular, porém, entre as casas feitas de madeira e taipa, praças barrentas e poços d'água, uma igreja feita de alvenaria e seu campanário alto e robusto, projetando uma sombra sobre toda a vila. Essas são algumas características marcantes de uma vila esquecida e abandonada. Os aldeões aqui já estão calejados pelo isolamento e pelos sinistros sussurros que emanam da floresta. Você terá seu rosto marcado, com sinais de cansaço, com manchas de sol. Sua voz será áspera e seu coração estará perturbado. Mas ainda assim, haverá de ter um estranho sentimento de conforto nesse ambiente familiar. Entre o canto do galo ao amanhecer, o som metálico do martelo de ferro e as risadas inocentes das crianças enquanto brincam na terra alheia ao que se esconde nas profundezas da própria floresta. Mas quando a noite cai, a floresta parece criar e lançar suas sombras dentro de sombras. Para resolver problemas, deve-se jogar 2 dados. Porém, quando o resultado de uma situação é incerto e há a possibilidade de falha, para resolver problemas, deve-se jogar dados. Porém, ao se descrever uma ação, o jogador deve então jogar um D6. Ou, se ele preferir, utilizar uma perícia, acrescentando mais um D6, totalizando então 2 D6. Deve-se também adicionar a característica mais apropriada, sendo o corpo, mente ou determinação. Explicarei mais sobre estas mais à frente. E se for apropriado, adicione o modificador do item, se você estiver utilizando um. Os resultados vão de 1 a 10, tendo então suas devidas consequências. Resultados 1 e 2 são considerados falhas, com um dano, sendo esse mental ou dano físico. Para resultados de 3 a 4, é considerado uma falha com consequências negativas. Já para resultados 5 a 6, são considerados um sucesso, com consequências também negativas. Já resultados de 6 e 8 são considerados um sucesso sem qualquer consequência. Para resultados de 9 a 10, são sucessos com uma recompensa inesperada. Uma pequena observação: o resultado igual a 1 em um D6 é sempre considerado uma falha, não importando quantos modificadores sejam adicionados. Se o resultado do dado for 1 e o resultado total de seus modificadores forem 3 ou menos, o personagem sofre um dano. O jogador também pode, junto com o narrador,
postergar as consequências negativas. As consequências e as recompensas podem ser narrativas ou mecânicas, ou, em alguns casos, ambas situações. Como, por exemplo, uma recompensa ou perda narrativa seria apenas uma amizade ou a obtenção de uma carta importante. Já na questão mecânica, podemos interpretar como uma perda ou ganho de um item. Lembre-se sempre, não há necessidade de se jogar dados quando o resultado for óbvio, dentro do contexto da situação. Para os atributos, temos corpo, mente e determinação. Há um valor variável entre 0 e 2, que será distribuído entre esses 3 atributos chaves. Para o corpo, representa o seu vigor, saúde e testes que envolvam puxar, empurrar, golpear, atirar, resistir a danos físicos, saltos e assim por diante. Para o atributo de determinação, que representa sua concentração e sanidade, testes que envolvam a determinação, por exemplo, serão de encarar o desconhecido, rastreamento, persuasão e resistência mental. Já para o atributo mente, ele representa sua inteligência e sabedoria, tendo estes como exemplo testes que envolvam trabalhos manuais, raciocínio, memorização, recordar-se de algo ou algum fato passado. Quando um evento sinistro ocorre, os testes mudarão. O jogador jogará um D6, porém com os olhos fechados, e tentará adivinhar o seu resultado. Para esse teste, não adicione ou subtraia nenhum modificador. Entre os palpites, existem 4 possibilidades. Quando o jogador erra por 5, a falha gera um dano mental ou físico. Quando se erra por 3 ou 4, é uma falha que tem consequências negativas. Quando se erra por 2 ou 1, considera-se um sucesso, sem quaisquer consequências, e quando se acerta um número, o sucesso gera uma recompensa inesperada. Um pequeno parênteses para o narrador. Recompense devidamente um palpite correto. Esta recompensa deve ser alta, podendo ser um item poderoso ou um conhecimento importante, até mesmo um aumento de atributo. Para os testes colaborativos, os aldeões que viajam juntos devem agir em grupo para superar obstáculos e dificuldades que podem colocar todos em perigo. Cada jogador lança um dado e os resultados de seus testes individuais afetarão o resultado final. Se baseando nos resultados dos testes, os jogadores devem elaborar uma narrativa criativa sobre essa situação, incorporando seu sucesso ou falhas na narrativa. O teste não é obrigatório para todos os participantes, mas as ações em grupo sempre ocorrerão antes das ações individuais. O cálculo de sucesso se baseia na quantidade de jogadores utilizando a mesma mecânica, ficando assim, para 2 jogadores devem tirar 11 no dado, para 3 jogadores devem se tirar 16, para 4 jogadores devem tirar 21, para os 5 jogadores deverão tirar 26, e assim sucessivamente. Os testes devem descrever o que aconteceu, sendo eles individuais ou em grupo, mesmo que o sucesso de um não reflita no teste do outro. Como, por exemplo, o grupo tem um sucesso no teste, porém, alguns aldeões falham no teste individual, ou vice-versa. Para a inclusão da regra de testes cegos, funciona da mesma maneira. Resultados individuais são determinados pelo palpite de cada jogador, enquanto o resultado do grupo é determinado pela soma de todos os demais. Se um jogador quiser agir de maneira independente, ele deve fazer o seu teste logo em seguida, porém, deverá subtrair um de seus resultados para cada jogador que participou do teste em grupo, tendo no máximo -3 de modificador. Um pequeno adendo: jogadores que estejam jogando de forma solo podem fazer testes individuais sem penalidade. Cada teste às cegas reduz a dificuldade necessária para o sucesso do grupo em 4. Um pequeno exemplo em que 2 jogadores, quando apenas um deles está fazendo um teste às cegas e o outro não, o resultado 7 é suficiente para obter um sucesso.
Mesmo os aldeões não sendo guerreiros hábeis, eles podem se defender e enfrentar animais selvagens ou outras pessoas, assim como quem queira os machucar. Os oponentes são caracterizados por um nível de ameaça ao lado de seu nome. Este nível representa o número de sucessos que os jogadores precisam obter individualmente contra o oponente. Cada sucesso individual ou em grupo reduz o nível de ameaça do inimigo. Chegando a 0, o inimigo é finalmente derrotado. Porém, cada falha representa um dano para o personagem que falhou. Em algumas exceções, se o teste colaborativo falhar, mas o resultado individual indicar a derrota do oponente, o inimigo é derrotado e o grupo sofre uma consequência negativa. A floresta é imbatível e às vezes nem mesmo as suas melhores habilidades o salvarão. Se você sofre 2 ferimentos, sendo eles físicos ou mentais, o terceiro dano recebido resulta na sua morte imediata. Se por um acaso você decidir tentar algo que seja potencialmente fatal, como por exemplo, brigar com um urso, comer um cogumelo desconhecido ou pular de um local extremamente alto e o sucesso estiver além dos seus limites, jogue apenas um D6 e observe os resultados. Se no dado sair 1 a 4, é uma morte certa. Se cair o 5, você recebe 2 pontos de dano. Agora, se sair 6, você recebe apenas 1 ponto de dano. Para se curar, basta alimentar-se, descansar, dormir ou utilizar certos itens a critério do narrador. Já para danos mais graves, alguns tipos como ossos quebrados levam mais tempo para se curar. Eles são utilizados como consequências graves ou como alternativas à morte. Lembre-se sempre de considerar o contexto narrativo e mecânico. Para jogadas de PVP, os personagens agem um contra o outro. Cada jogador lança um D6 e adiciona a característica relevante. O maior resultado obtém a vantagem. Itens ou arma podem ajudar o jogador a realizar uma determinada tarefa, como, por exemplo, acender uma fogueira. Itens e armas possuem modificadores específicos que auxiliarão nos seus respectivos testes. Agora, se o personagem não tiver o item específico necessário para realizar a ação, ou se o item utilizado restringir as habilidades do personagem, aplica uma penalidade de -1. Já as perícias de um personagem possuem uma relevância à tarefa em questão. Se a chance de falha for pequena, o jogador poderá ter um sucesso automático. Na maioria dos casos, como por exemplo, a perícia de herbalista não gera a necessidade de se fazer testes para identificar plantas comuns. Em caso de testes mais complicados, há possibilidade de falhas, é necessário jogar 2d6 usando maior valor. Na exploração existem 3 tipos de hexágonos, sendo estes sinistro, flora e fauna. Falarei desses mais para frente. O objetivo central do jogo é chegar a um determinado local na floresta e confrontar aquilo que o levou até as suas profundezas. A floresta sempre está mudando, de maneira que até mesmo cartógrafos experientes não conseguem mapear suas trilhas tão sinuosas, sem ao menos enlouquecer completamente. Dentro da floresta, até mesmo as constelações se tornam amálgamas bizarras que mudam constantemente de lugar. Deste modo, os jogadores avançam de um evento para o outro, escolhendo a direção de sua jornada sem saber exatamente onde está o objetivo. Para ajudar na visualização, o narrador fornecerá informações sobre possíveis rotas, preferencialmente utilizando um mapa. Para jogatina solo ou sem narrador, simplesmente utilize 2d6. O resultado da soma será a quantidade de hexágonos antes do destino final. Assim que chegar a um hexágono no mapa, o narrador pedirá um teste de 1d6, que determinará o tipo de evento e, após isso, 1d66, para criar um gancho narrativo. Pode-se utilizar também testes adicionais e resultados em tabelas aleatórias conforme necessário. Uma pequena observação: sinta-se à vontade para adicionar
ou mudar os hexágonos durante as partidas na floresta. A floresta não é regida pela razão comum, então esse tipo de coisa pode acontecer. Também há a possibilidade de se cruzar a floresta a cavalo, porém nenhuma carroça consegue passar entre as árvores ou trafegar em segurança. Para se aventurar sozinho ou sem a orientação de um narrador pode ser perigoso. Porém, há alguns elementos que podem ajudar. As tabelas das páginas a seguir permitem fazer perguntas ao espírito da floresta, ajudando em si a criar eventos em hexágonos. Para manter a ambiguidade e o mistério, é necessário prosseguir de um evento para outro e descobrir os detalhes durante a jornada, fazendo então testes para determinar o tipo de evento e consultando as tabelas de hexágonos. Você também pode jogar os dados para determinar o tipo de situação e fazer perguntas ao oráculo ou consultar as outras tabelas. Para o tipo de evento, jogue 1d6. Para resultados 1 ou 2, o evento será sinistro. Para resultados 3 ou 4, será flora. Para resultados 5 e 6, será fauna. Já o tipo de situação deve ser determinado após jogar um D6, gerando então circunstâncias adicionais ao evento principal. Resultados de 1 a 6, respectivamente. Os eventos serão de um PNJ misterioso, um perigo ambiental, complicações, oportunidades, recompensas e reviravoltas estranhas. Já para perguntas com as respostas de sim ou não, joga-se apenas 1d6. Se a resposta for provavelmente sim, jogue 2d6 e selecione o maior valor. Se a resposta for provavelmente não, jogue também 2d6 e selecione o menor valor. Para os resultados de 1 a 6, respectivamente, os eventos são não e com consequências negativas. Não, mas com uma oportunidade. Sim, mas com consequências negativas. Sim e uma oportunidade. Já para o oráculo, jogue 1d66 e observe o resultado, podendo escolher 1, 2 ou 3 palavras representadas dentro dos hexágonos. Isso serve para ajudar na descrição. Já as tabelas para uma partida solo estão divididas em estado mental, assuntos, tempo, PNJs aleatórios, sons, pistas, perigos iminentes, obstáculos, quantidade e ambientação. Ao criar um aldeão, assume-se que o seu personagem é um camponês e provavelmente sofre de alguma doença, não tendo educação formal e possui poucas habilidades. O aldeão é uma pessoa simples, feita de sonho e temores, que se esforça para superar os desafios mundanos e torce por um futuro melhor. Cabe somente a você, jogador, decidir como abordar esses temas. Já as etapas para se criar um aldeão são: escolha o seu nome, gênero e idade. Selecione uma trilha. Você pode selecionar as trilhas de vida já pré-definidas, ganhando assim perícias específicas. Ou pode criar livremente a sua própria trilha ou perícia. Ou, se preferir, selecione uma trilha pré-definida e altere os seus valores de atributo. Após isso, escolha 3 perícias específicas da trilha de vida do seu personagem ou 4 perícias à sua escolha, se não quiser selecionar uma trilha já pré-definida. Após isso, relacione um medo ao seu aldeão, escolhendo na tabela ou criando um do zero. Selecione também uma doença ou crie uma, e em seguida um segredo. Por último, uma característica física singular, também podendo escolher na tabela ou criando uma nova. Lembre-se de interpretar esses traços durante a sua jornada e, por fim, selecione 5 itens que você carregará consigo. Entre as trilhas de vida, temos a criança, a anciã, o artesão, o caçador, a artista, o fazendeiro e a herbalista. No capítulo do Guia do Narrador é onde nós encontramos como conduzir
o início do jogo, a criar ambiguidades e demais dicas importantes de como controlar a narrativa, a história, o dever de recompensas e a interpretação de papéis, assim como o adiamento de consequências, as pistas deixadas e o controle de duração de sessão. Ao criar um mapa para o jogo, você pode criá-lo de formas aleatórias, sempre utilizando os dados e as tabelas para determinar cada evento, ou planejando os hexágonos, criando assim uma aventura específica, com antecedências e inclusões em cada hexágono. Para o melhor estilo, as duas possibilidades criam assim uma aventura linear, porém cheia de surpresa. O livro possui algumas aventuras, sendo elas a Bruxa da Floresta, o Basilisco, Der Erokonin, que eu trarei separadamente em outros vídeos. Existem 3 tipos de hexágonos: os sinistros, a flora e a fauna. Cada um possui um D66 de possibilidades de eventos. No fim do livro, existem conteúdos adicionais para sua narrativa, como ganchos narrativos, presságios, criaturas e seus níveis de ameaça, assim também como criaturas míticas, tesouros e itens diversos e exemplos de aldeões. E aí pessoal, só passando aqui no finalzinho do vídeo para agradecer você que me acompanhou até aqui. E se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar seu like. E se você achar interessante, se inscreva no canal, que tem muita coisa ainda por vir. Não somente de sussurros, mas de muitos outros RPGs. Agora me diz se você teria coragem de adentrar as florestas. Deixe aí nos comentários. Não se esqueça, nos vemos no próximo vídeo.